quando a vida depende da lei e não do contrato. Ele normalmente ele esquece. Então ele vai fazer a primeira introdução, depois ele vai até aprender. Vai mais uma vez. Faz parte. Cara, eu queria conseguir fazer. O Alex, ele vem aqui, ó. Ele nem tinha visto daqui, ele acabou de sentar aqui. Ele bateu o olho aqui, ele não precisa mais disso, cara. Eu vou ler e eu lendo, eu não sei. Aí eu que fiz. Agora vai. Se ele fica ferrado, porque eu não sigo porra nenhuma do roteiro. Não, mas não fico ferrado. Né? Improvisa. Não, é que às vezes eu fico olhando pra ele porque eu não sei onde tá. Eu tenho Aí que, ele fala, porra, não tá aqui. velho. eu tenho que prestar atenção no que ele tá falando aqui. Aí ele fala, o Du já olhou pra mim umas 2 vezes aqui. Fala, de onde o cara tá tirando isso que não tá aqui? Tema do dia: direito da saúde e direito do consumidor, quando a vida depende da lei e não do contrato. Bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. E hoje a gente entra num tema que muda vidas. Literalmente, vou ler. É muito grande, ficou muito extenso. Pode ler, Edu, fica tranquilo. Porque quando um plano de saúde nega uma cirurgia, um medicamento, não é liberado alguma coisa, o exame é adiado, existe algo que a gente esquece. Existe a lei. É você. O Du hoje tá romântico. Fala, galera, tudo bem? A gente vai falar hoje de um tema crítico, acho que é o calcanhar de Aquiles aí de todo paciente de hoje, toda pessoa que paga seu plano de saúde religiosamente em dia e na hora que precisa do tão esperado atendimento vem a recusa. E aí surge o Dr. Pedro com a solução aí. Vamos ouvir aí as soluções aí que o Dr. Pedro tem aí para trazer para quem vive essa angústia de ter aí o seu tratamento, ou o seu medicamento, ou o seu procedimento cirúrgico negado injustificadamente pelo plano de saúde, que é o vilão dos pacientes hoje. E Viu? por isso... Viu que foi na pauta essa, hein? Foi lindo, cara. Você é louco. Cada dia mais profissional esse negócio. Não, aqui. é 360. E por isso, nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Oliveira, pós-graduado em Direito do Consumidor, com especialidade em Direito da Saúde, advogado que atua na linha de frente quando o paciente precisa de proteção imediata. Pedro, bem-vindo ao 360 Talks. Obrigado, Edu. Agradeço o convite, agradeço o Dr. Alex. Igualmente, né? É um prazer estar aqui. Meu objetivo é passar uma mensagem muito importante, que, como foi dito na introdução, eu acredito que salva vidas, literalmente, né? Então, eu espero que, através desse podcast, desse episódio, a gente consiga ajudar alguém, né, que vai ter o conhecimento dos direitos básicos que ele tem, que são protegidos aí pela legislação. Perfeito. A gente que agradece. Obrigado, Pedro, por ter aceito o convite, estar conosco aqui. Acho que é um assunto relevante, um assunto do cotidiano e, como você falou, um assunto de risco de morte, né? Ou seja, né, qualquer pessoa ali que está aflita ali, né, para receber um atendimento, hoje, infelizmente, esbarra na burocracia, na dificuldade, no estresse, né? E às vezes até no sentido de ter que se indispor e brigar com o atendente ali, que não tem culpa nenhuma, né? Só está fazendo cumprir ali a vontade do convênio, que é não aprovar o tratamento que o médico prescreveu, né? E nessa linha ali, o que te chamou a atenção ali para buscar ali o direito de saúde e o que te fascina nessa área aí?
Então, doutor, tudo começou aqui, no Terras Gonçalves Advogados, né? Eu já trabalhei durante muito tempo em outros escritórios, né? Faço estágio desde o início da faculdade, mas eu me sentia muito perdido, né? Eu sabia que eu gostava ali de direito civil, de direito do consumidor, mas eu me sentia ainda muito perdido, né? Foi quando eu cheguei aqui e trabalhei com o meu primeiro caso, que envolvia negativa de plano de saúde. E foi, assim, para mim, fascinante. Eu acredito que eu descobri o meu propósito de vida. Eu acredito muito nisso, de propósito de vida. Eu não acredito no acaso. Se eu nasci, se eu me formei, se eu sou advogado, se eu estou aqui, e se eu ajudei alguém, é porque tem algum propósito aí, né? Eu não acredito simplesmente que as coisas acontecem sem nenhum motivo, né? Então, quando eu tive esse contato próximo com um cliente, quando eu consegui ajudar ele de alguma forma, assim, sabe? É como se eu tivesse ali junto com o médico na sala de cirurgia e tivesse dito para ele, ó, tá autorizado, pode fazer. É como se eu estivesse fazendo parte daquilo ali e isso acho que virou a chave. Eu descobri o meu propósito de vida e quero fazer isso até o fim, até o fim. Acho que é bacana, né? Acho que a advocacia, acho que é isso, né, Pedro? Acho que é missão, é propósito, você consegue proteger o bem maior ali, que é a vida, né? Uhum. E também combater, né? Acho que eu acho que passa do problema contratual, né? Eu acho que vira uma questão até humanitária, né? Porque entrando, acho que propriamente no tema, hoje eu acho que a gente, cada dia maior é o número de negativas, né? E essas negativas, elas são de que ordem? Pacientes de que natureza? O que você normalmente tem visto no dia a dia ali como negativa de plano de saúde? Olha, negativa é muito comum, o motivo por não estar incluído no rol da ANS, né? Da ANS. Calma aí que você com a boca. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, né? Que cria ali uma lista de procedimentos e de prescrições médicas que estão homologadas, mas o médico não está preso para esse rol, não é Exatamente. isso? O tribunal pensa desse jeito? Trazendo para o lado aqui de quem não tem conhecimento técnico, é a lista do sim e do não. Exatamente. Do que pode. Então, do que o plano de saúde Paga é obrigado a cobrir ou não. Perfeito. Tá? Então, conforme o Dr. Alex perguntou, esse é um dos principais motivos de negativa. Não tem previsão, não está no rol, então eles negam. Tá? Só que ultimamente eu tenho visto que a demora injustificada acho que o principal motivo hoje. Porque o documento de negativa ele é essencial para a propositura da ação. E eu estou percebendo que os planos de saúde estão fazendo justamente ao contrário. Acho que eles não estão negando para não ter esse documento, mas aí fica lá em análise, sabe? Por dias. E aí, às vezes, o tratamento é urgente e o cliente precisa de alguma medida o mais rápido possível. E acho que como fica em análise, eles não fornecem a negativa e também não autorizam. Então, assim, hoje eu estou vendo muito isso, né? O pedido está em análise, eles não negam formalmente, e isso tem atrapalhado, mas é uma forma de dizer que negou, né? Essa demora injustificada é uma forma de dizer também que negou, e os juízes estão nesse sentido também, estão decidindo de que a demora injustificada pode propor ação ali também. O que seria esse prazo de demora? O que seria um prazo razoável ali para a resposta? Eu acredito, doutor, que depende muito do que foi prescrito para o paciente, da doença do paciente. Às vezes o paciente não tem tempo para esperar. Às vezes 24 horas, 48 horas é muito. Uhum. É muito.
entendeu? E às vezes o plano de saúde dá um tempo de 21 dias úteis para poder responder se autoriza ou não aquele determinado procedimento. O cliente não tem esse tempo, não tem esse tempo, né? Às vezes é caso realmente de vida ou morte, como temos aqui no escritório, né? Então, assim, e aí justamente por conta desse motivo de que está em análise, nós solicitamos o pedido liminar e em 24 horas, normalmente, já temos essa decisão deferida aí, definindo a tutela, né? E quais são as causas principais ali que você reputa ali? O que é mais comum no cotidiano ali de negativa? Classificando por doença, ou por motivo de recusa? Olha, doutor, como eu disse, eu acredito que por não estar no rol da ANS, acho que é um dos principais, né? Mas também acho que é toda a questão de doença pré-existente, que não foi declarada no momento da adesão do plano de saúde. Acredito que seja nesse sentido, né? Basicamente esses os principais motivos que os planos de saúde têm utilizado para poder negar algum tipo de tratamento para o paciente. E o direito de saúde, a gente está colocando isso dentro do direito do consumidor. Uhum. E aonde cabe isso daí? Né? O plano ele é um fornecedor. Então, ele tem responsabilidade objetiva quando tem um caso de morte, mais sofrimento. Sim, o plano de saúde ele responde, né, à responsabilidade por ser um fornecedor, né, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dele é objetiva. Isso significa que independe de culpa para poder ser responsabilizado e responder pelos danos causados ao consumidor, tá? Então ele responde sim e o Código de Defesa do Consumidor prevê essa responsabilidade objetiva. O que o plano não pode usar como desculpa? Qualquer justificativa deles. Qualquer justificativa. Na verdade, os caras estão cada vez mais criativos, né, Pedro? Exatamente. É fora do rol, é experimental. Não quero, não aceito. Hoje está bem complicado toda essa questão, como o doutor disse, é uma novidade atrás da outra, né? Eles procuram, por diversos motivos, negar o determinado tipo de tratamento que o paciente precisa. Eu acredito que existe uma questão financeira muito forte aí, tá? Eu que gosto muito de estar com um cliente, de despachar com o juiz a questão da liminar, de ir aos hospitais, de brigar no plano de saúde. Então, eu vejo muito o que tem acontecido, né? Eu acredito que essa questão financeira para o plano de saúde seja uma das principais. Então, compensa muito mais para o plano de saúde pagar R$50 mil de multa para os sucessores do paciente do que pagar um ano de imunoterapia que vai dar ali mais de R$1 milhão por ano. Entendeu? Então tem toda essa questão. Eu acho que vale mais a pena para o plano de saúde, infelizmente, tá? Isso é com revolta, eu falo isso, mas eu defendo essa ideia, tá? Conversando com médicos, inclusive, tá? Que eles enxergam isso da mesma forma. Compensa muito mais. Por isso que cada dia mais a gente tem que ser mais criativos em procurando medidas coercitivas para fazer o plano de saúde cumprir aquela liminar. Porque para eles, conseguir eliminar duas guerras, né? A primeira é conseguir eliminar, a segunda é fazer com que o plano de saúde cumpra. Porque o plano de saúde é um negócio, né? Sim. Mas é um negócio sensível. Tinha que ter um pouco mais de sensibilidade no trato, né? Sim, exatamente. Mas o que a gente vislumbra que a questão financeira. É número de usuários, né? Não é nem o número de pacientes, é número de usuários, né? Eu ainda vejo da seguinte forma, eu ainda acho que essa indignação do Pedro, eu acho que deve se transformar até numa denúncia, né?
E acho que o Ministério Público deveria deveria aplicar com rigor da lei a aplicação de multa, abrir uma ação civil pública e fazer ali tudo o que precisa ser feito do ponto de vista legal, porque eu acho que hoje, como o Du disse, é um negócio, só que no momento em que ele cobra para fazer prestar esse serviço, né, para o consumidor final, é a teoria do risco. Se ele aceitou esse risco, ele tem que ir até o final, né? Então, é lógico que a gente sabe, né, que tem ali um monte de mazelas ali, um monte de problemas no meio disso, né? Custo dos hospitais, a prestação de contas correta do que está sendo utilizado pelo paciente, as pessoas que burlam o convênio, né, fazendo uso, né, do indevido ali dos serviços médicos ou pedindo um reembolso que fica ali fora. Mas como pessoa que já teve câncer, eu já tive esse problema, já doeu na carne, Pedro. E tinha que fazer um tratamento que tinha analógico e que o médico prescreveu digital. Por óbvio, a gente não precisa nem dizer que, né, pressupõe-se que o digital é melhor que o analógico. E o convênio falou que não, que só pagava o analógico. Eu não vejo dúvida que não teria direito a esse atendimento. Mas eu ainda acho que boa parte das pessoas, pelo menos a minha opinião, né, pessoal, boa parte das pessoas, pelo fato da chateação, pelo fato da morosidade da justiça, pelo desconhecimento da lei, acaba não reclamando e às vezes acaba ou aceitando o procedimento menos indicado, ou menos eficaz. Eu tive um caso há anos atrás de uma senhora que tinha câncer na língua e que ela tinha duas opções: ou fazer uma cirurgia 100% invasiva, né, Retirar, que ela ia cortar a língua literalmente, e que ela ia ter um pós-operatório horrível, né? Você imagina, né, essa situação? É até ruim imaginar. Ou ela teria acesso a um equipamento a laser que faria ali a retirada da parte do tumor, que era ali o problema, e ela sairia do hospital com tudo cauterizado, sem pós-operatório, sem maiores problemas. E o plano de saúde falou que não, só pagava o mais invasivo. Então, primeiro que as decisões não são pautadas em decisões pensando no melhor para o paciente. Porque eu acho que o médico prescreve aquilo que é melhor para o paciente. Ele prescreve o que é melhor para o bolso dele, né? Então, como é que você enxerga que essas multas, né, que você deu o exemplo ali de 50 mil reais, que a gente está falando ali, acho que é só do plano de saúde. Se você enxerga que essas multas, que eu particularmente vejo que aparentemente seriam altas, né? Mas para o tamanho da dor do paciente, para o tamanho do problema que ele tem que ser resolvido e para a dimensão que o problema fica, eu acho que ainda o judiciário tinha que tornar ainda mais severa a aplicação. O que você pensa sobre isso? Antes, eu vou até complementar. Eu acho que a multa, na nossa visão, sendo alta, mas para o tamanho do plano de saúde, É irrisório. é irrisório. Então, ela não tem o poder de punição De real. desestimular, exatamente. Exatamente. Esse é o ponto fulcral de todo esse problema que a gente está discutindo aqui, né? A multa, ela é irrisória. E ponto. Entendeu? O que é 50 mil para um plano de saúde? Nada. Agora, quando já começa a falar em procedimento ali de R$1 milhão para aquele paciente em específico durante um ano, aí ele, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ser mais criativos a cada dia e procurar outras soluções além da multa, tá? Para poder pedir, como a penhora das contas bancárias do plano de saúde, caso o procedimento ele não seja autorizado e custeado. Então, são medidas que levam o plano de saúde a enxergar aquele caso ali de uma maneira diferente, né? Porque a fixação de multa em si, para o plano de saúde, vale mais, como eu disse, vale muito mais a pena para o plano de saúde pagar 10, 20 mil para os parentes que ficaram do paciente que acabou falecendo porque não teve o tratamento indicado, do que pagar R$1 milhão
para aquela pessoa ter algum tipo de tratamento durante o ano e ter para ganhar mais 6 meses de vida, por exemplo, entendeu? Para ter uma sobrevida. Então, compensa muito mais para o plano de saúde o pagamento de multa. Então, por isso que é importante, além da gente sempre estar pedindo ali a fixação de multa, mas sempre falar em crime de desobediência, descumprimento de lei, ver a possibilidade de pedido de penhora. E também, eu acho que vale muito a pena, eu gosto muito disso, de ir até o plano de saúde e exigir o cumprimento, né? Porque passou o prazo fixado na decisão liminar ali para cumprimento, eles estão incorrendo em crime, desobediência. Então, infelizmente, tem que chegar nesse ponto de tentar fazer um auê ali no plano de saúde, de, se for necessário, chamar até a polícia para poder fazer com que se cumpra, né? Então, é ameaça mesmo, é lutar pelo cliente, é lutar pela vida dele, porque é aquilo, né? A gente está com uma liminar na mão. A gente não pode parar ali. A gente tem que lutar para fazer com que o plano de saúde cumpra aquela determinação, né? Aquele não é o momento de parar ou de voltar, né? Então, é o momento de continuar lutando, e porque estamos falando de vida, estamos falando de família, e estamos falando de saúde, então precisamos lutar e fazer o que for necessário para ajudar o nosso cliente. E dentro disso, essa questão da judicialização está cada dia, inclusive, tendo uma quantidade maior de casos, né? Até pelo que a gente experimenta vendo aqui pelo escritório. Quando a pessoa ela tem essa necessidade, qual o primeiro passo que ela tem que dar? Quando chega já aqui para a gente, é a última esperança dela, né? Porque ela já tentou de tudo sozinha, né? E provavelmente tudo que ela tentou deu errado, ou absolutamente tudo, né? Então, quando chega aqui, ela deposita toda a confiança dela em nós, né? Para poder ajudar ela de alguma forma. Então, o que é necessário para judicializar uma ação desse tipo são os relatórios médicos, tá? Que atestam o diagnóstico dela, tá? Comprovantes que atestam que ela faz parte daquele plano de saúde, como carteirinha, como o pagamento Comprovante de pagamento. das mensalidades e tudo mais, que está em dia. E o principal é a prescrição médica, que é soberana. É soberana. Então, se o médico prescreveu, se é urgente, o plano de saúde ele tem que cumprir. Agora, até acho que para ir mais nesse ponto, porque assim, eu vendo de fora seria a minha maior dificuldade. Meu pai estava lá doente, você fica de mãos atadas, o cara, acho que tem que levar para outro hospital, não tem vaga, tem que esperar. E aí eu acho que vou bater de novo na tecla que eu preciso chegar até você. Uhum. E como que eu faço para chegar até você? Porque a gente está tentando levar esse conhecimento para as pessoas. Para chegar até você, antes de eu chegar nesse negócio que eu já fiz de tudo e não deu. Eu estou chegando até você no limite. Quando eu enxergar uma situação que eu estou achando que não está correto, quando eu vou falar com o médico, ele tem que me fornecer, eu sou filho, eu sou pai, eu sou tio, ele tem que me fornecer esse laudo, para quem que eu peço, porque o plano de saúde não vai querer me entregar essa documentação. Uhum. Sim, essa prescrição médica, quem fornece é o médico. E nela vai constar o tipo de tratamento que você precisa, tá? E aí, esse documento ele é apresentado no plano de saúde para poder ser autorizado e custeado. Tá? E, só que aí que tem... É nesse momento que ocorre a negativa. Então, é importante o pessoal ter conhecimento básico, não precisa ter conhecimento técnico sobre esse tema. Mas o básico, eu acredito que já salva vidas. É por isso que é importante esse podcast, doutor, para que a pessoa tenha pelo menos uma noção básica do direito dela. Eu conversei recentemente com a minha concunhada. Ela disse que um colega de trabalho dela teve um filho, né, que nasceu com problemas respiratórios
e que precisou de uma cirurgia de emergência. Acontece que o plano de saúde negou porque estava num período de carência. E ele abraçou essa ideia. Ele falou, realmente, eu aderi ao plano tal dia, está falando aqui que eu tenho X dias de carência. Então, realmente. Só que não, era uma cirurgia urgente. O plano de saúde tem o dever de cumprir. O que acontece por ele não conhecer esse direito básico, por ele não ter tido essa informação, o filho acabou morrendo. Por conta disso, de um procedimento que o plano de saúde ele tinha um dever de autorizar e custear, porque se tratava de uma cirurgia urgente. Não tem que ser obedecido não tem que ser obedecido prazo de carência. Não importa se a doença ela era pré-existente ou não. Não importa se a mulher ficou grávida antes de aderir ao plano de saúde. Precisou fazer uma cirurgia urgente, precisou fazer uma cesariana antes da 37ª semana, é considerado urgente, o plano de saúde ele deve cobrir. Então, é saber essas informações básicas, porque eu acredito que, com isso, a gente já consegue atingir uma boa parte de pessoas e salvar vidas a partir já desse vídeo. Perfeito. Você acha que a gente consegue fazer um bate-bola? Lógico, que eu acho que tudo depende de uma análise mais profunda, mas eu acho que a ideia seria... É ilegal o plano de saúde negar medicamento de alto custo? Se foi prescrito pelo médico, é ilegal. É legal. Perfeito. Então, ou vai ser o Estado, ou vai ser o plano de saúde que vai ter que custear. Lógico que vai precisar avaliar cada caso, né? Isso, exatamente. O médico prescreveu um medicamento que ainda não tem registro no Brasil. É ilegal o plano de saúde negar essa cobertura? É muito mais burocrático, doutor. É muito mais burocrático essas questões quando não está registrado aqui, né, na Anvisa. Precisa preencher outros documentos, tá? Mas é viável. Mas é viável, porque tem uma decisão do STF que dificultou muito todas essas questões, né? Mas a gente sempre utiliza a rigor, né? O texto da lei, decisões do STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, e não do STF, que é o Superior Tribunal Federal. A gente sempre tem utilizado os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, né? E é viável, tá? Então, basta a prescrição médica. Sim. Prescreveu, é soberano, é ele que tem a técnica. É ele que sabe o melhor para o paciente, não é o plano de saúde. É viável, sim. Acho que um assunto que hoje, né, é muito questionado, né? A liberação do uso do canabidiol com prescrição médica, hoje também é uma realidade que o plano de saúde tem que custear? Sim, doutor. Também. Como eu disse, a prescrição médica, por ela ser soberana e o médico saber o que deve, o tipo de tratamento específico para aquele determinado paciente, o plano de saúde ele deve cumprir, ele deve autorizar e custear, né? Então é sempre nesse sentido. A gente sempre precisa ter em mente isso, né? Foi prescrito, o médico que está fazendo todo o acompanhamento de que eu preciso, né? Ele prescreveu, eu preciso desse medicamento. Então a gente já tem ali um documento formal de alguém que me acompanhou, de alguém que sabe. E a partir daí a gente já consegue, com certeza, lutar e é viável, sim, esse tipo de fornecimento de medicamento. Aí acho que tratamentos, terapias, exames, eu acho que para ficar bem claro, né, que eu acho que não é um nicho de informação muito amplo, mas vai desde o diabético, né? Que poderia colocar uma bomba de infusão que o plano de saúde tem que custear, né? Até a questão de um tratamento oncológico, né? Como você bem colocou, um tratamento de imunoterapia, radioterapia, iodoterapia, quimioterapia.
algumas terapias alternativas. E uma outra coisa que chama bastante atenção, que eu acho que é uma questão que agora também acho que é bastante recorrente no Poder Judiciário, que você podia falar, é a questão do tratamento multidisciplinar para o autista, né? Que a gente vê bastante decisão aí dos tribunais determinando que os planos de saúde façam esse custeio, né? Porque hoje, se você não tiver um acompanhamento desse multidisciplinar, lógico que eu não sou autoridade no assunto, né? Mas o que eu vejo e tenho acompanhado são as decisões judiciais nesse sentido, que os planos de saúde têm, sim, sido condenados a custear esse tratamento multidisciplinar, nutricionista, pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, ou seja, ele dá ali um conforto, né, para uma criança que vai poder ter ali uma melhora significativa na sua até condição de vida, né, e que muitas vezes precisa se socorrer de uma liminar dessa, né? Exatamente, doutor. O rol da ANS, ele não é taxativo. Isso significa que ele serve como mera referência, tá? Então, se não está ali, não significa que o plano de saúde ele deve negar, tá? Então, entra nesse assunto, né? O médico que acompanha prescreveu, aquela pessoa, aquele paciente precisa de todos esses tratamentos, tem que prescrever, tem que custear, tem que autorizar o tratamento, conforme a prescrição médica, né? Porque é isso que eu vejo muito, né? Não está no rol, então acabam criando embaraços para poder autorizar e custear determinado tratamento, mas aquele rol da ANS ele é meramente referência, ponto, tá? Então, não estando ali mas o médico prescreveu, o plano de saúde ele é obrigado, ele tem um dever de autorizar e custear, com certeza. E essa ação que eventualmente seja manejada contra o plano de saúde, o que os tribunais pensam sobre todo esse aborrecimento, sobre esse desconforto, sobre toda a chateação que você... Até essa sensação de impotência, né? Como é que ele normalmente costuma indenizar isso? Ele entende que isso caracteriza um dano? Ele é indenizável? Sim, doutor. Isso gera, com certeza, dano moral, né? Porque ultrapassa aí muito o aborrecimento cotidiano, né? Justamente por conta daquela aflição que o paciente tem em saber se vai ou não ter o tratamento, ou até mesmo uma demora que acaba até prejudicando na eficácia do tratamento, que acaba prejudicando o resultado final. Por isso que o tempo ele é muito importante, né? Então, gera, sim, além de ter o dever de autorizar e custear o tratamento, gera, sim, no paciente a angústia que enseja, assim, a indenização por dano moral. E essa parte também psiquiátrica, né, que também é bem complexa, né? Acho que a gente saúde mental, a quantidade de negativas de plano de saúde hoje é muito grande também. Internação psiquiátrica, saúde mental, também tá na linha de conseguir, tem que procurar um advogado e fazer também todo esse procedimento? Também, Du, também. É só mais um assunto, né, diante de tantos outros que temos aí diariamente nessa luta em favor da vida, em favor da saúde. E está dentro a saúde mental está dentro de todo esse cerne, esse escopo, né? Ele não pode, né, limitar o número de sessão, né? Não, nada. Se o médico entendeu que ele tem que fazer um número X e o plano de saúde fala, não, eu só autorizo 5. Né? A abusividade incompleto. tá aí, né? Exatamente. E o plano de saúde ele usa muito, quando eu quebrei o pé, tive que fazer depois a reabilitação, Fisioterapia, né? Sessões, ele usa muito... não, você não tem limitação, mas é o seguinte, eu vou te dar aqui 5 guias. Você volta aqui o ano que vem, que aí eu te libero mais 5. Aí você já agenda, então você vai lá, faz essas 5,
Aí quando você consegue fazer as 5 utilizando o plano de saúde, que já demora... Se tiver algum lugar que atenda, né? É isso, que normalmente é longe Sim. e que o agendamento é bem complexo. E aí você vem aqui, tira mais 5 e assim vai. E graças a Deus tinha condições e fiz as 5 do plano de saúde, nas 10 do plano de saúde, mas fiz mais 50 no particular. Mas a pior sensação que tem no mundo. Então essa parte de tratamento, também de reabilitação, tá tudo dentro. Tá tudo dentro. Precisa ser completo, né, Du? Precisa começar e terminar. Precisa ter um início e um fim, né? Então, se o médico ali ele prescreveu que o paciente precisa de 100 sessões de um determinado procedimento, são 100 sessões. Só se ele mesmo prescrever que em algum determinado momento ali do tratamento, já é o suficiente, já está ótimo, ok. Mas até segunda ordem tem que fazer. Tem que ser completo. Essa questão agora, só voltando ainda na questão ali da doença pré-existente, eu acho que tem ali até um contrassenso, né? Porque eu me corrijo se eu estiver errado, tá? O que eu li já do entendimento dos tribunais se eu, como operadora de saúde, não tive a cautela de pedir exames clínicos, como é que depois de um determinado período eu venho alegando uma doença pré-existente? É nesse sentido que o tribunal tem se comportado? Nesse sentido, doutor. Sempre cabe ao plano de saúde fazer exames antes para testificar que o paciente, né, aquele que está aderindo ao plano de saúde, tem uma certa doença, para poder até justificar, né? Só que, infelizmente, isso eles não fazem. E aí, quando o paciente precisa de alguma coisa, eles vão lá e negam. Primeiro ele aceita o dinheiro dele E depois recusa o atendimento. Entra aqui em casa, né? Exatamente. Agora eu tô precisando de você, então. Agora você não tem mais teto, sai. Exatamente. Então, é isso que tem entendido os nossos tribunais, né? Cabe ao plano de saúde fazer essa avaliação antes do paciente aderir ao plano, né? Para poder ter até como prova, né, de que existia uma doença pré-existente ali e tudo mais, para poder justificar a negativa. Mas, como eu disse, quando se trata de tratamento urgente, um procedimento urgente, seja qual for, é urgente, o médico prescreveu, você precisa daquilo, não existe essa questão de doença pré-existente. O plano de saúde ele precisa autorizar e custear. E tivemos um caso recente aqui no escritório, justamente de que a cliente ela teve uma negativa, ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, né? E ela teve a cirurgia negada porque ela não falou no ato da adesão de que ela tinha essa doença, mas ela não foi orientada de que ela precisava falar. Ou talvez ela nem sabia que tinha, né? Mas no caso ela sabia, mas como é uma doença que ela entra em remissão, ela estava bem naquele momento. Ela falou, vou fazer, porque como eu não tenho, talvez eu precise, mas estava em remissão a doença. Okay. Então, ela aderiu ao plano de saúde. Depois de 1 ano, voltou. Entendeu? E aí, quando ela precisou do plano de saúde para poder fazer essa cirurgia que a médica dela tinha prescrito, ela falou, não, essa doença aqui, ela é pré-existente. Você não nos informou. Só que ela nem sabia que ela tinha que falar. Então, falta clareza, sabe? No trato ali, no que precisa falar, no que não precisa, quais informações que eu tenho que fornecer no momento da adesão e tudo mais, né? E tem um agravo aí, porque normalmente você pode ter um corretor ou um profissional que te auxilie e vai te dar essa instrução, mas em 90% das vezes não tem. O cara está fazendo uma adesão por internet ou por alguém que vende. Se o negócio do cara é vender plano de saúde, ele não está preocupado com a saúde nem com o resultado. Mas às vezes ele nem tem essa... ele sabe, acho que, da condição, né, da cláusula,
Mas ele não tem formação médica para dizer Então, isso ou não, né? E é isso. Né? Então, e aí, se eu não tenho essa clareza na contratação, e se eu não tenho alguém que consiga me passar as informações de forma completa, e aí quando você está no plano de saúde, eles tinham que, no mínimo, né, fazer um check-up geral para poder falar o que você tem ou não tem. Exatamente. Exato, Porque exato. você vai colocar o carro no seguro, o cara vem e fotografa seu carro. Ele E ele nega falando, olha, eu não tô negando Por por conta conta disso, disso, né? Não é, ou seja, passou, ele tem que pagar a indenização. É isso. Né? Se ele não viu antes. Infelizmente ainda é o Brasil das oportunidades, né? É o oportunismo, né? E é o cara que quer ganhar dinheiro. Mas a gente está falando aqui, Pedro, e parece meio que uma coisa assim elitista, né? Que hoje em dia ter plano de saúde no nosso país é luxo. Sim. E ainda é um luxo que não é tão luxo assim, né? Porque o atendimento, eu acho que no particular hoje, às vezes está pior do que até na rede pública. Mas a pessoa que tem um atendimento ali na rede pública e que também tem essa morosidade, essa dificuldade de ter ali ou atendido a tempo ou atendido nos termos do que o médico prescreveu, também tem esse direito? Também tem, doutor. No caso, a ação seria contra o Estado, né? E o direito do paciente é o mesmo comparado com o paciente do plano de saúde, né? A Constituição é para todos e garante o direito à vida, o direito à saúde, e é dever do Estado promover isso, tá? Então, quando o paciente ele está ali na rede pública e o médico prescreve algum tipo de tratamento, o Estado tem esse dever, né? Nós encontramos algumas dificuldades com base em decisões do STF relacionado a isso, de preenchimento de requisitos praticamente impossíveis. Parece que é justamente para tentar dificultar... Dá um salvo-conduto, né, para a omissão do Estado. Exatamente. Mas é aquilo, a Constituição ela garante. Então, nós temos dispositivos constitucionais que fazem com que briguemos pelos nossos clientes numa eventual ação movida contra o Estado. Eu acho que as pessoas precisam tomar essa consciência, né, que não é aceitável, né, ter uma prescrição médica dizendo que você tem que submeter uma cirurgia de urgência e você ficar numa fila tendo que esperar. Ah, não, minha cirurgia está marcada para daqui 2 anos. Ah, o meu exame está marcado para daqui 6 meses. Ou seja, o exame ali vai retratar já uma realidade completamente diferente daquilo que o médico queria retratar naquele momento e que vai ter uma conduta completamente diferente, muito mais avançada, né? Talvez até num outro estágio, com até outro tipo de conduta. E às vezes as pessoas, por falta de informação, não sabem que podem, né, se socorrer de uma medida judicial para acelerar isso, e o Estado tem que prover, né? Exatamente, doutor. Essa assistência, né? E vou aprofundar aí, que eu acho que tem um ponto em relação à medicação também. Porque às vezes a pessoa ela tem uma dor crônica ou está passando por por saúde mental, que está precisando de medicamento caro, esses medicamentos de alto custo, que ela também acredita que eu não posso porque eu não tenho condições de pagar. E a gente vai voltar a bater nessa tecla, que se o médico está fazendo essa prescrição, mesmo sendo pelo SUS, tem como procurar um advogado e ir atrás dos seus direitos. A gente tem até um caso de algum tempo, de um cliente que sofreu um AVC e ficou numa situação ali de cuidados paliativos, e ele tinha que fazer uso, né, de uma alimentação parental, né, porque ele tinha dificuldade de alimentação, e o Estado promoveu esse custo, né, era um fornecimento que era entregue na casa dele, tudo, depois que foi ajuizado a ação judicial, né? Ou seja, enquanto não foi ajuizada a ação judicial, a pessoa só comeu por conta de auxílio de vizinhos, amigos, parentes que se cotizaram, porque não é uma alimentação barata, né? E aí depois que a família acabou tendo acesso à informação de que poderia pleitear esse fornecimento através do Estado, que só aconteceu depois do manejo da ação judicial. É triste, mas acho que é a realidade que o país vive hoje, né? Porque, na verdade, o SUS é gigante,
E tem falhas, né? E aonde falha é o direito que tem que entrar para poder resolver. Eu acho que infelizmente não, se não tiver o braço forte da justiça, Não vai. não vai. Não E vai. esse braço forte só vai ser respeitado se acontecer o que o Pedro falou. As multas tiverem cada vez mais peso para que elas sejam cumpridas, porque hoje o descumprimento é mais barato que a multa. Vale muito mais a pena. A multa tem que ser evasiva. Exato, né? A multa tem que ser evasiva. Ah, não, eu vou. É R$10 a multa de andar de cinto, eu vou andar sem cinto, né? É isso. Né? Então, precisa doer no bolso. E o né? engraçado é que o Estado ele já aplica isso na nossa vida. Ele nos penaliza, Ele né? aplica isso mas na nossa vida. Exato, é. Subindo o valor da multa, dificultando. Exatamente. Né? Mas quando é para salvar uma vida, não pensa nesse detalhe. Exatamente. Seja o Estado ou seja o plano de saúde, cabe sim medidas judiciais para buscar essa solução, né, para o cliente que está depositando a expectativa dele em nós, né, como a última oportunidade, Última opção. a última opção, porque tudo que ele podia fazer ali ele fez, né? Então, Quando o caso é grave, assim, a gente está falando aqui, são 2 doutores, 2 advogados. Então, Não, aqui eu tô com só o participante do não, sim, podcast. mas você tem o conhecimento. Eu tô brincando com você, Você tem o conhecimento, Tô você tem o brincando. conhecimento. Eu brincando. não tenho, meu conhecimento é zero. Mas o meu conhecimento é como paciente. Como paciente, Como também. como paciente. É, O especialista é o Pedro. E Pedro, é muito grave. Como que funciona? Existe uma liminar que vai sair em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas? Qual que é a visão? Aí você quer prejudicar o advogado, né? Não, eu Quer quero criar saber uma se isso existe. expectativa. Eu quero saber se isso existe. Ah, entendi. Porque se eu crio uma expectativa, Não, porque fica... eu entendo que depende de uma série de coisas, Sim, mas existe sim. existe essas opções? tem um prazo mínimo de 24 horas. Tá. E eu sempre peço 24 horas para que o plano de saúde tome as medidas necessárias, né? Então, eu sempre peço ali, é o mínimo. Eu não vi ainda hoje um prazo inferior a 24 horas. É o mínimo que os juízes eles dão para que o plano de saúde possa fazer cumprir, né, o determinado ali na decisão É que judicial. senão fica até inexequível, né? Do Sim. ponto de vista de logística, né? Porque é o tempo de você tomar conhecimento da decisão, por mais que você esteja no fórum lá acompanhando, até você se deslocar ao hospital, ou se deslocar até o plano de saúde, achar alguém, eles designarem, chegarem no hospital, né? Autorizar o procedimento. E embora, né, deveria ser tudo muito mais fácil, a gente sabe que ainda tem essas burocracias, né? Sim. E ainda tem um terceiro no meio, né? Que é o hospital, né? No hospital. Né? Que é um cara que você não tem relação nenhuma ali com ele, né? Né? A sua relação contratual é com o convênio, mas é um cara que tem que autorizar ali um negócio acontecer, né? Que ele fala, ó, eu vou fazer, mas quem que vai pagar a conta? Exatamente. Né? E ele está no meio, né? Exato. Ele está no meio. Aí nessa situação, né, tá lá, às vezes a pessoa convalescendo, às vezes com consciência, sem consciência. Tem lá um acompanhante que às vezes está tão fragilizado tão quanto. E aí, eu posso assinar qualquer documento? Porque os caras chegam lá e falam assim, olha, a gente vai fazer o procedimento, mas assina aqui, ó. E Tem não valor não essa é uma assinatura? folha, não. Veio com 5, 6 folhas. Tem valor Esse documento, doutor, ele precisa ser claro, né? E caso a parte ali, o paciente tenha qualquer dúvida referente a ele, tudo ali precisa ser esclarecido, né? Porque justamente isso pode acontecer. Às vezes um termo de ciência, de algum tipo de risco, de que ela nem sabia, de que ela nem foi informada, sabe? E Mas aí, eu digo, por exemplo, ali você entrou no pronto-socorro com um ente seu ali, próximo, e aí o atendente volta e fala assim, olha, assine esse termo aqui de autorização, que é um cheque em branco, né? Assine esse termo de autorização aqui, dizendo aqui que você, caso o plano de saúde não autorize, né, já desse jeito,
ela chega a ser clara. Caso não autorize, você vai pagar as despesas. E aí depois vem uma conta, né, falando assim, olha, houve 10 dias de internação, padrão hotelaria, são 18 mil reais por diária, 180 mil reais ali só de diária de UTI. Né? Depois mais o período de internação no quarto, também padrão hotelaria. Ou seja, vem uma conta ali milionária, né? Em que a pessoa não teve nenhuma consulta prévia, depois às vezes nem vem com uma prestação de contas tão detalhada. A justiça entende que tem validade esse tipo de aceite ali pelo acompanhante do paciente num momento ali de fragilidade? Não, doutor, isso aí não tem validade perante a justiça. Tá? Essa dívida em relação ao paciente ela deve ser afastada, tá bom? Então, existe uma medida judicial específica para esse tipo de ocasião, tá? Para poder afastar essa dívida e imputar a quem deve custear, que no caso é o plano de saúde. Então, se o paciente ele for cobrado pelo hospital por determinado tipo de procedimento, né? Essa dívida ela deve ser afastada e o convênio, o plano de saúde, ele deve cobrar, o hospital ele deve cobrar o plano de saúde nesses casos. Eu já passei por algumas aí que eu paguei. Aí já prescreveu, né? Já faz muito tempo, aí já prescreveu. Mesmo quando o falar. paciente paga, viu, cabe ainda O cabe reembolso, o né? reembolso Porque do valor. eu fiz uma cirurgia. Liga no telefone no 35011111, marca uma consulta com o advogado. Ele é bom. Você tem direitos. Não, faz tempo isso. Enfim, eu estou trazendo aqui porque eu passei por isso e acho que as pessoas têm que entender que estava errado. Sim. Hoje eu sei que estava errado, mas na época eu não sabia. Mas essa é a falta de informação, cara. Que é muita coisa que hoje em dia as pessoas experimenta pedir o prontuário médico no hospital para você ver o tipo de abordagem e de reação das pessoas que vão te atender. Parece que você está pedindo a caixa preta do avião. Isso, e foi na tecla que eu bati lá atrás, que é por onde eu começo. O primeiro passo é pedir o laudo do médico e provavelmente o prontuário médico. É que o prontuário pressupõe uma internação, né? Onde ele vai entendi. colocar ali todo o descritivo do que aconteceu, né? Então, por exemplo, quando você tem ali um problema de erro médico, ele provavelmente vai estar retratado ali nesse prontuário. Mas é tão absurdo isso, que acho que a gente pode, inclusive, tratar desse assunto em um outro podcast. A gente tem um caso de um hospital de renome em que o paciente simplesmente foi abandonado ali pela equipe de enfermagem, esqueceram de colocar a grade, né? Ele estava lá todo ali cadastrado como um risco de queda, ele simplesmente perdeu todos os dentes da frente, porque ele caiu. E o relato do prontuário dele é uma coisa absurda, porque a equipe de enfermagem 1 disse uma coisa, a equipe de enfermagem 2 disse outra, e a equipe de enfermagem 3 disse outra. E a médica E a disse culpa outra. não é de ninguém. Né? Exatamente. A culpa Não, é a de culpa era ninguém. dele. Isso. Que ele levantou e foi sozinho no banheiro. A culpa era... E que ele caiu no banheiro. Né? Ou seja, é o cúmulo do absurdo. Então, esse prontuário é um dever legal que o médico tem e o hospital tem de fornecer. Faça valer o seu direito. Se você tiver essa recusa, pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina e as pessoas vão responder por essa omissão. Mas é direito do paciente isso. Como tem outros direitos, que é o direito do acompanhante, a questão do paciente idoso, que são coisas que são ali meio que, né, sonegadas ali, Vai no né? somebody love. Vai que cola, né? Então, é importante que as pessoas tenham, né, acesso a esse tipo de informação a cada dia com mais qualidade para ela saber o que ela pode reclamar, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, tudo bem, eu vou pagar o exame ali. Poxa, você já paga caro no plano de saúde. Ainda vai ter que pagar ainda, né, valores adicionais ali por uma recusa para um tratamento importante, para um procedimento importante, para um medicamento, né, de alto custo, enfim, que seja ali qualquer... Do meu, até para finalizar a história, eu fiz a cirurgia, tudo ok, e depois de alguns meses, não consigo mexer o pé, que tem 2 parafusos aí, é eletivo. Ah, não foi silicone? Não, não. É eletiva. Para tirar os 2 parafusos, tem que pagar a parte, tá? Certo. É estético.
eletivo. Eletivo. É eletivo. Só falaram isso. É. Aí você, né, na dúvida do que era eletivo, Não, mas não conseguia andar direito, vamos arrancar os parafusos aí. teve que pagar. Paguei. Arrancou os parafusos. Pedro, tá na minha gaveta. A gente sabe da seriedade, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo propósito. Eu acho que é uma área do direito que devolve, né? Devolve prazer, devolve gratidão, devolve missão, né? E uma coisa que eu acho que é muito dinâmico, né? Que você consegue ali ver o direito vivo sendo aplicado, né? E você conseguir colocar no papel ali, ser interlocutor de uma dor de uma pessoa e conseguir fazer aquele grito que estava ali sendo ali interrompido, né, ou abafado, né, a pessoa poder ali ter voz, né, e passar a ser ouvida e acho que é muito importante. Siga no seu caminho aí. Parabéns, sucesso na sua jornada. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco e parabéns aí pela missão de vida. É muito bom assim, quando a gente está sentado aqui conversando e ver o brilho no olho. Isso não tem, né? Não tem coisa mais gostosa do que ver quando você está falando com alguém que faz o que gosta e principalmente porque conseguiu enxergar esse propósito. Porque eu faço porque eu gosto para mim e porque eu consigo entregar para os outros também. Vai, Alex, fala. Eu ia falar, mas eu posso ser cancelado. Cara, tava aqui. Eu ia falar, mas eu não posso, vou ser cancelado. Eu vou cortar. Fala. É o brilho no olho, você gosta? Tá tudo bem, Du. Descorta. Ai, meu. Foi só para descontrair, não deixa de ter ali toda a importância e o glamour, Sérgio. E cada um com as suas escolhas, tá tudo certo. Se você tem um plano de saúde, se você cuida de alguém que está usando um plano de saúde ou o SUS, se você trabalha no setor, se você trabalha no hospital, se você trabalha no plano de saúde, esse episódio aqui é para levar uma informação, um conteúdo com propósito para você. Siga lá o Dr. Pedro no Instagram, Aqui, né? O Du vai colocar aqui. @pedro.lco Underline LCO. Pedro LCO. Acompanha os conteúdos que salvam vida aqui do 360 Talks. E você que já teve, né, uma liminar deferida pelo Dr. Pedro, deixa lá um comentário, deixa o like lá, Deixa né? É verdade, né? Dá uma valorizada. Uma valorizada, é isso aí. Ó, essa caneca é um presente brinde nosso aí. aqui legal. do 360 Talks, pra gente fazer o brinde de O direito é a saúde. a saúde, isso daí. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, gente. De verdade, é muito importante para mim estar aqui. Eu vejo de onde eu saí, de onde Deus me tirou para poder estar aqui num escritório tão especial quanto o Terras Gonçalves Advogados, aprendendo a cada dia. E mais ainda, descobrir aqui dentro o meu propósito de vida, né? Então, o que eu puder fazer pelos clientes, eu vou fazer, tá? Porque é a minha missão, é o que Deus com certeza escolheu aí para mim, e eu vou cumprir essa missão com honra e com muito orgulho. Então, espero que esta mensagem aqui chegue a alguém e que ela tenha um conhecimento mínimo dos direitos dela. Espero voltar aqui mais vezes para a gente conversar mais sobre esse tema, porque isso ocorre todo dia, o tempo todo. Então é isso. Vamos lutar pelas pessoas, vamos batalhar e tenho certeza que é um trabalho maravilhoso que vai dar tudo certo. E quem quiser denunciar, né, a negativa, né, ou algum abuso de direito aí, é só compartilhar sua denúncia aí que a gente faz chegar onde tem que chegar. É isso daí. 360 Curte, Talks. compartilha e clica no sininho no final.
Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Terça-feira tem mais. Tem mais. É sobre saúde, não é sobre romance. Eu pensei que você ia chorar, cara. Temos corte Eu aqui. falei, puta, velho, ele pensou no proctologista, cara. Não é possível. O cara que tem o tiro pro negócio. Eu falei, pô, eu gosto do brilho no seu olhar. Eu falei, que